Hoje eu quero falar sobre o que os ensinamentos, que a doutrina de Jesus Cristo chegava a atingir. Quem? O quê? Então, intitulei a mensagem, Os ensinamentos ou a doutrina do Senhor atingia. E aí eu vou citar aqui 4 pontos. Teriam dezenas, mas quero citar 4. E um texto que eu vou usar como base está em Lucas, capítulo de número 20, o verso de número 1. Lucas, capítulo 20, o verso de número 1, que diz assim, E aconteceu num daqueles dias que, estando ele ensinando o povo no templo e anunciando o evangelho, sobrevieram os principais dos sacerdotes e os escribas com os anciãos. Então veja, os ensinamentos, a doutrina de Cristo atingia o povo no geral. Naquele dia vieram ali, sobrevieram os principais dos sacerdotes, os escribas, os anciãos. Tudo por quê? Porque ele estava ensinando. A sua doutrina incomodava. Eles chegam a perguntar: dize-nos, com que autoridade tu fazes isso? Eles chegam a questionar Cristo: com que autoridade fazes estas coisas? Ou quem é que te deu esta autoridade? E Jesus responde para eles e mostra que minha autoridade vem do Senhor. Ele é a própria autoridade. Ele é Deus. Os ensinamentos, a doutrina de Cristo atingia a multidão. Mateus capítulo 5, verso de número 1. Mateus capítulo 5, verso de número 1. Olhe. E Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte e, assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos. Jesus viu aquela multidão e ele foi até um monte, de um local de uma visão melhor, e ali ele assentou-se e os discípulos se aproximaram e ele continua ensinando, doutrinando. Os seus ensinos, a sua doutrina, atingia o povo em geral, atingia multidões, também atingia os discípulos, que eram o principal alvo do Senhor. Marcos capítulo 9, verso de número 31. Marcos capítulo 9, verso de número 31. Porque ensinava os seus discípulos e lhe dizia, o Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens, e matá-lo-ão, e morto ele, ressuscitará ao terceiro dia. A sua doutrina, o seu ensino atingia o povo no geral, atingia as multidões, mas o foco principal de Cristo eram os seus 12 discípulos, porque um dia ele iria partir. Ele iria deixar aqueles homens com uma grande missão: dar sequência da sua doutrina. É o ensinamento que nós vamos ver no dia de amanhã, que os discípulos aprenderam e agora estavam ensinando aquilo que Jesus os apresentou. O mestre dos mestres transmitiu os seus ensinos aos seus pequenos mestres, e esses pequenos mestres deram sequência na sua missão. Você tem cumprido sua missão? Você tem levado a doutrina de Cristo, os seus ensinos, às almas perdidas? Estão perecendo. Sem Cristo irão para o inferno. Mas você tem a doutrina verdadeira. Você tem o plano redentor. Você tem a verdade. Leva essas pessoas, pois amanhã pode ser tarde demais. O mestre aqui disse aos seus discípulos: eu vou morrer, mas vou ressuscitar. Tudo que o mestre disse aconteceu. Tudo que ele prometeu se cumpriu. Não duvide, a doutrina do mestre é perfeita. E por último, a doutrina de Cristo atingia até os gregos. João capítulo 7, verso de número 35. Diz assim, Disseram, pois, os judeus uns para os outros: para onde irá este, que o não acharemos?
Irá porventura para os dispersos entre os gregos e ensinará os gregos? Ensinará os gregos. Seus ensinos, sua doutrina atingiu até os gregos. A doutrina do Senhor não vai atingir a tua vida hoje? A doutrina do Senhor não vai focar na tua alma neste dia? Permita que tu verás a glória do Pai. Deixe a doutrina de Cristo te atingir também. E você verá algo que nunca pensou que pudesse existir e acontecer. Prove, depois você me responde. Que Deus nos abençoe. Vamos orar. Obrigado, Senhor, por mais este dia, por mais este momento. Obrigado pela tua perfeita e poderosa palavra. Continua nos ajudando, nos conduzindo, ó Deus, a seguirmos firmes na missão que o Senhor deixou para cada um de nós. Assim eu te oro, te agradeço, no nome e no poder do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.